Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite. Tudo vai bem com você? Amém. Glória a Deus. Eu estava me preparando. Como você sabe, eu realmente viajo muito. Eu estava falando hoje no almoço para a Marcela que eu estou fora de casa desde o dia 22 de outubro. Que eu estou fora de casa, dormindo em vários lugares, diferentes. E existe uma graça, para isso. E como eu viajo muito, eu sei que quem é ministro aqui, quem é pastor, sabe que você foi treinado a sempre ter uma palavra, Se alguém precisar na hora, faltou alguém, precisa ministrar, vai ter sempre uma palavra pronta. Mas como itinerante, eu sempre tomo o cuidado, de buscar ao Senhor especificamente para aquele corpo local. O que é que Deus está falando para Campo Grande, Rio de Janeiro? Amém? E buscando ao Senhor a respeito, o que é que Deus quer falar, Eu lembro Jesus, em alguns momentos, a Bíblia fala sobre isso em João 14, também em João 5. Jesus disse: eu só falo aquilo que eu ouço o Pai falar. Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. E essa também é, obviamente, a minha oração enquanto eu estou no ofício como ministra da palavra, de sempre falar aquilo que está em linha com o que Deus quer transmitir ao seu coração. E eu creio que eu ouvi de Deus nessa noite. Eu acredito que essa palavra que veio ao meu coração é uma palavra profética para você, como igreja. Amém? Então abra por favor a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 43. Nós vamos ousar, una a sua fé aí comigo, com a sua fé com a minha, porque eu estou crendo por expressão vocal dos céus nessa noite. Amém, glória a Deus. O entusiasmo foi só assim um bom ensaio. Deixa eu repetir, eu estou crendo em Deus por uma expressão vocal dos céus nessa noite. Amém, glória a Deus. Então se conecte, amém? Porque você não só veio para sentar e receber e ouvir algo, mas eu acredito que Deus marcou esse momento com você nessa noite. Amém? Talvez você esteja aqui até convidado por alguém, talvez você nem seja desta igreja, mas veio a convite de alguém, está aqui. Eu quero te dizer, Deus vai te alcançar também nessa noite. Aleluia, amém? Então a minha fé está lá em cima, não sei quanto a sua. Glória a Deus. Você está lá, Isaías capítulo 43, versículo 18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Oh glória! Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Aleluia. Abra comigo em Isaías capítulo 40 agora. Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém, aleluia. Então, Isaías 43, ele já nos anunciou, que nós não devemos nem nos lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas. Ele está dizendo: eu estou fazendo algo novo. Amém, aleluia. Eu faço algo novo, está saindo no forno. Está saindo do forno agora mesmo,
E aí, quando ele fala aqui em Isaías 43, seca-se a erva, cai a sua flor, não é? A Bíblia está denotando aqui as estações diferentes que a vida no normal, no geral, acontece. Amém, queridos? Nós vivemos, apesar de sermos seres espirituais, de sermos seres eternos, nós estamos dentro deste mundo, não é? Em que estamos sujeitos a estações que vão acontecendo ao longo do tempo. Quando sabe que você não é mais, né? Não, as coisas não estão do mesmo jeito quando você tinha 15 anos de idade, 20 anos de idade, 30 anos de idade. Amém? Aleluia! Então nós estamos inseridos dentro de um processo, dentro de estações também que vão acontecendo na nossa vida. E aqui em Isaías 40, quando ele fala da erva se secar e da flor cair, não é? Mostra o ritmo normal da estação da vida. Mas independente de qual seja a estação, se é a estação da erva secar, se é a estação da flor cair, e para a erva secar e a flor cair significa que ela nasceu um dia, que ela brotou um dia, que ela floresceu um dia. Então houve também uma estação de crescimento, uma estação de tudo. Veja, independente de qual seja a estação, a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Ou seja, é a palavra de Deus que nos sustenta durante períodos inusitados, durante tipos de estações que são celebradas, que são bem-vindas, e aquelas estações da nossa vida que não são tão bem-vindas assim, que não são tão desejadas assim. A palavra do nosso Deus permanece eternamente, com uma situação boa ou com uma situação ruim, independente da situação, independente da estação que estamos vivendo, a palavra do Senhor permanece. Você pode repetir comigo? Diga: a palavra do Senhor permanece para sempre. Agora, essa palavra permanece aqui no original do hebraico, perdão. Você sabe que o Velho Testamento, né, na sua grande maioria, foi escrito no hebraico, o Novo Testamento no grego, né? Então, a palavra permanece aqui no original, no hebraico, é uma palavra que significa erguer-se, significa se levantar no sentido hostil, significa tornar-se poderoso. Então, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus permanece eternamente, ela está dizendo que a palavra, seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do nosso Deus se levanta de forma violenta, se levanta hostilmente, aleluia, contra toda e qualquer situação na nossa vida. Aleluia. Em outras palavras, quando as tribulações, aflições, coisas que se levantam contra a nossa vida, a palavra de Deus em nós vai rebater toda a adversidade. Aleluia. A palavra de Deus em nós vai rebater toda a adversidade, todo tipo de tribulação. A palavra de Deus em nós vai se levantar de uma forma violenta, vai se levantar de uma forma hostil contra toda e qualquer estação na nossa vida. Oh, aleluia. Amém. Isso é boa nova. Amém. Porque não é na nossa força, não é no nosso próprio, na nossa própria forma de fazer algo, mas é a palavra de Deus que se levanta violentamente contra as adversidades, contra coisas que durante a vida, nesse lugar que estamos vivendo, nessas estações diferentes que vamos encarando da nossa vida aqui na terra, seja qual for a estação, seja qual for a dificuldade, a palavra de Deus rebate violentamente toda a adversidade. Amém. Abra comigo em Isaías capítulo 28 agora, por favor. Isaías capítulo 28, versículo 21. Estou colocando alguns fundamentos
para aquilo que nós queremos fazer nessa noite. Isaías 28, 21 agora, versículo 21. Diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato estranho. Amém? É um versículo que é meio que inusitado, não é? Mas nós vamos dissecar algumas coisas aqui. Ele diz primeiro que o Senhor vai se levantar, como ele se levantou no monte de Perazim, como ele se irou lá no vale de Gibeão. Primeiro, a gente precisa saber o que aconteceu lá em Perazim. A gente precisa saber o que aconteceu no vale de Gibeão, amém? Mas antes de nós irmos lá para saber o que aconteceu, a Bíblia diz que o Senhor vai se levantar. Essa palavra levantar, aqui no hebraico, é a mesma palavra que nós acabamos de ler lá de Isaías, que ele se levanta de uma forma hostil, violenta, amém? Lá a Bíblia diz que a palavra permanece. E no português a palavra permanece para nós. Mas no original do hebraico significa que ela se levanta de forma hostil. Aqui a palavra é levantar, mas no hebraico é a mesma palavra usada. O Senhor, ele vai se levantar de forma hostil. Ele vai se levantar de forma violenta. Aleluia! Como ele fez lá no monte Perazim, como ele fez lá no vale de Gibeão. E o motivo é para realizar a sua obra. E não é qualquer tipo de obra não. A Bíblia chama de estranha. Aleluia. Então bem-vindo ao clube. Amém? Você não é normal. Porque ontem estávamos aqui 00:30 na igreja. Aleluia, glória a Deus. Deus nos convida, queridos, para andar em áreas que são inusitadas. Andarmos de uma forma, não é, que vai de contramão do mundo. Amém? Então ele diz: o Senhor se levantará, ele vai se erguer, ele vai se levantar no sentido hostil, ele se torna poderoso. Então nós precisamos saber o que aconteceu no monte de Perazim. Você quer saber o que aconteceu lá? Abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 14. 1 Crônicas, capítulo 14. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Diz assim: quando os filisteus, eu estou lendo da versão NBV, só para ficar mais fácil a leitura e o entendimento de quem está ouvindo. Quando os filisteus ouviram dizer que Davi tinha sido ungido como novo rei de Israel, todos os soldados filisteus se reuniram para prender Davi. Mas veja, Davi ficou sabendo da trama, reuniu os seus soldados e foi encontrar-se com os filisteus. Versículo 9, os filisteus já tinham invadido o vale de Refaim. Eu gosto da atitude de Davi, porque Davi ele fica sabendo da trama, e Davi ele não vai se esconder, ou vai esperar os filisteus chegarem até ele. Quando ele ouve que os filisteus estão tramando, estão querendo confrontá-lo, ele já parte para a batalha. Davi é dos meus que não esconde. Você não pede para entrar na briga, mas já que entrou, amém? Davi é dos meus, ele se posiciona com relação àquilo que ele sabe que é dele. Agora, queridos, esse povo aqui estava tudo bem, mas quando eles ouviram dizer que Davi foi ungido rei de Israel, então eles começaram a ficar agitados, começaram a se organizar para se levantarem contra Davi.
Tem coisa na sua vida que só pelo fato de Deus ter te ungido, só pelo fato de Deus estar colocando você dentro de uma nova estação, só pelo fato de você ter recebido uma palavra específica da parte de Deus, e o diabo ouviu o que Deus falou com você, aí o diabo começa a tramar coisas só para vir contra você. Vem com o território. Faz parte daquilo que Deus tem dado a você, querido. Amém? Então, quando a graça do Senhor, a unção do Senhor alcança a sua vida, isso chama a atenção do diabo. E ele vai, de alguma forma, tentar levantar circunstâncias, levantar pessoas, levantar adversidades. Tudo por quê? Porque ele não quer que você ande dentro daquilo que Deus chamou você para andar. Ele não quer que você ande dentro da unção, não é? Flua naquilo que Deus chamou você e ungiu você para estar. Então, primeira coisa, quando situações se levantarem na sua vida, tenha isso como motivo de grande alegria. É o que Tiago diz. Por quê? Porque se você não estivesse dando trabalho ao diabo, ele não estaria atrás de você. Ele não estaria tentando algumas coisas contra você. Ele não estaria atacando você, né, ferozmente como está atacando. Então é por causa da unção de Deus operando na sua vida. É por causa da promessa que Ele fez para a sua vida. É daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida para acontecer ainda nesse tempo, nessa estação. E Deus está anunciando para você: eu estou fazendo algo novo. Não se lembre das coisas passadas. Não se lembre das coisas antigas. Ele diz: eu estou fazendo algo novo. E esse algo novo é tão inusitado que é chamado na Bíblia de obra estranha. Aleluia. Então se a Bíblia chama de obra estranha, pode acreditar. Amém? Vai ser de forma inusitada. Vai ser de forma inesperada. Nós ontem recebemos a palavra de Deus aqui, que vai ser de forma inusitada, que vai ser de forma inesperada. Oh, aleluia! Deus já está se movendo. Ele já está anunciando sobre você como igreja. Está chegando um novo tempo. Está chegando uma nova estação sobre você. Sobre você. E o diabo já percebe, o diabo já sente que tem coisa boa no forno assando. Então ele vai lançar todo tipo de dificuldade, todo tipo de adversidade. Aleluia. Mas nós ficamos com o que Deus diz. Nós ficamos com o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Você já foi na casa de alguém e que a panela de pressão estava no fogo? E você entra, aquele aroma, você está na sala, mas aquele aroma maravilhoso do que está sendo cozinhado, né, cozido lá na panela, né, incendeia, né, traz aquele aroma para a sala. É mais ou menos assim a impressão. Eu chego nesse lugar e eu estou sentindo o cheiro de algo cozinhando. Meu Deus do céu. Tem algo no fogo. Deus está preparando algo maravilhoso. Aleluia. É um banquete que Ele está preparando para você. Eu posso sentir o aroma, eu posso sentir o cheiro de coisa boa cozinhando no fogo. Talvez alguns de vocês, porque já estão aqui há muito tempo, né? Quem está na casa nem percebe muito esse aroma. Quem chega de fora é que percebe: meu Deus do céu, tem um negócio bom sendo cozinhado aí dentro. E eu estou aqui para chacoalhar você nessa noite, porque pode ser que você está muito acostumado com esse ambiente. Pode ser que você está já muito acostumado com esse cenário, e eu preciso despertar você para que você entenda: Deus está preparando algo novo. Deus está preparando algo novo. Tem algo na panela sendo cozinhado nesse momento. Tem algo na panela sendo preparado nesse momento. E o diabo sabe disso. É por isso que ele se levanta com tantas coisas contra você.
Aleluia. Então veja, Davi ouviu que os filisteus estavam tramando contra ele. E a Bíblia diz que Davi foi se encontrar com eles. Olha o versículo 10. Então Davi perguntou a Deus: se eu sair para lutar contra eles, o Senhor me dará a vitória? E o Senhor respondeu: sim, eu darei vitória a você. Versículo 11. Então Davi atacou os inimigos em Baal-Perazim e venceu a luta. Oh, aleluia. E disse: Deus me usou para acabar com os meus inimigos. Davi disse: Deus me usou para acabar com os meus inimigos. Como a água que rompe os muros de uma represa. Aleluia. É por isso que o lugar ficou conhecido como Baal-Perazim. Por quê? Porque foi, queridos, nesse momento que Deus ungiu Davi e Davi acabou com seus inimigos. Aleluia. Amém. Na verdade, não é? Em outras versões da Bíblia, diz que Deus se levantou como o romper das águas. Meu Deus do céu. Ontem eu estava falando do tsunami que acontece no reino do Espírito, que quando um tsunami acontece, aquilo que é pesado, aquilo que é difícil, agora por causa desse tsunami, coisas ficam fáceis de se mover, coisas que são pesadas ficam leves. Eu quero declarar sobre a tua vida, nesta nova estação que está chegando sobre você, aquilo que é difícil vai ficar leve, aquilo que é pesado vai ficar leve, aquilo que é difícil vai se tornar fácil. É uma estação da graça de Deus, é uma estação do poder de Deus, da habilidade, da capacidade, que não é você fazendo, mas é a capacidade de Deus te conduzindo para esse lugar que Ele quer. Oh, aleluia. Então esses inimigos que se levantam, eles serão vencidos, porque o Senhor vai se levantar de forma hostil. Aleluia. Porque o Senhor se levanta de forma violenta. Já viu alguma coisa mais violenta do que a água? A água não quer saber quando ela está para invadir ou inundar algum lugar. Não tem represa que aguente a força da água. Não tem represa, não tem barreira, não tem, sabe, nenhum tipo de impedimento que vai conter aquilo que Deus está para fazer sobre você. As barreiras serão quebradas, vai haver rompimento. Como já foi declarado, profetizado aqui ontem, se você não estava, você só chegou aqui para receber o bilhete de ontem. Vai haver uma enxurrada de rompimentos na sua vida. Coisas acontecendo. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É uma estação nova. Aleluia, é algo novo. É uma obra estranha. É na contramão do mundo. Aleluia. Quando pessoas aí fora estão se preparando para algumas crises que já estão despontando, você está na contramão disso. É crise para o mundo, mas para você é vitória. Aleluia, você está aqui nessa noite. É crise para o mundo, mas para você é abundância. Para você é rompimento. Para você é fartura. Para você é o extraordinário de Deus acontecendo. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. O extraordinário de Deus já está se movendo a seu favor. Então Davi disse: Deus, Ele veio contra os meus inimigos como o romper das muitas águas. Ou seja, como um tsunami, Deus, Ele veio e me capacitou para eu acabar com os meus inimigos. Aleluia. Amém? Tem uma versão da Bíblia, a Revista Corrigida, diz assim: pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. A versão linguagem de hoje diz assim: Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Aleluia. Deixa eu te dizer outra, NBV: Deus me usou para acabar com os meus inimigos. Veja, Deus quer usar você como uma ferramenta dele. Aleluia.
Deus quer usar você como uma ferramenta dele. Amém? Para destroçar todo tipo de adversidade que se levantar. Para destroçar tudo aquilo que se levanta contra a unção de Deus na sua vida, querido. Porque o que o diabo está atrás é da unção que você desfruta. É da unção que você carrega. É da palavra de Deus que você carrega. Você prega fé. Você vive fé. Então o diabo vem querendo afrontar você com essa história de fé. Tudo que ele quer é envergonhar você. Mas Deus nessa noite está te dizendo: aquilo que o diabo trouxe para trazer vergonha, aquilo que o diabo trouxe para trazer afronta, vai haver dupla honra. Vai haver dupla honra. Oh, aleluia. Aleluia. Você está lá comigo? Veja aí, versículo 13. Estamos ainda no texto. 1 Crônicas. Estamos no texto 1 Crônicas 14. Olha o versículo 13. Diz assim: mais tarde, os filisteus voltaram a atacar de novo. É como o diabo, ele perde uma vez, ele perde a segunda vez. Mas o irmão Reagan dizia que se tem uma coisa que pode dizer bem a respeito, uma qualidade boa, né? A respeito do diabo, é que ele é insistente. Amém? Ele não desiste fácil como alguns de nós. Ele persevera. Então, os filisteus vieram contra Davi. Davi deu uma surra, acabou com eles. Mas a Bíblia diz no versículo 13 que eles voltaram a atacar de novo. Deixa eu te dizer, só porque o diabo foi derrotado em uma área da sua vida, não significa que ele não vá voltar em uma outra oportunidade, tentando uma vingança, tentando uma revanche contra você. Amém? E a Bíblia diz, queridos, que os ímpios tramam contra os justos. O que os filisteus estavam fazendo era a natureza de filisteu. Você não pode esperar muito de um filisteu, querido. Você não pode esperar muita coisa diferente do diabo. É o trabalho dele, é o que ele tem para fazer. É tentar subjugar você, é tentar estressar você, é tentar tirar você do caminho da fé, do caminho do amor, é tentar tirar você da promessa de Deus, é tentar tirar os seus olhos de Jesus, que é o autor e o consumador da sua fé. É o trabalho dele, é o que ele faz, ele respira para fazer isso. Só que nós temos um Deus que rebate violentamente as adversidades. Aleluia, amém? Olha o que diz o versículo 14. E Davi consultou novamente a respeito do que ele devia fazer. Eu quero que você lembre-se disso. Primeira coisa, Davi, quando ficou sabendo da trama dos filisteus, ele não correu imediatamente e foi guerrear. Ele foi consultar ao Senhor o que é que ele deveria fazer. E ele disse: Senhor, se eu for nessa batalha, nessa luta, o Senhor me dá a vitória. E Davi tinha a segurança de Deus. Deus disse: se você for contra eles, eu vou te dar vitória contra eles. Amém? Então a segurança da vitória está no fato daquilo que Deus te fala, está no fato daquilo que Deus te promete. Amém? Não, você não deve pegar todo tipo de luta que aparecer. Tem algumas lutas que Deus vai falar para você: deixa essa passar. Amém? Algumas coisas Deus vai falar para você: deixa isso para lá, não vale a pena. Agora tem algumas que Deus vai falar: se você entrar nessa, eu estou contigo. Aleluia. Se você entrar nessa, eu vou te dar vitória. Amém? Agora, Davi, ele não presume, já que Deus foi comigo contra os filisteus antes, com certeza agora Deus também vai ser. Não, ele não pressupõe nada. Ele vai orar ao Senhor. A Bíblia diz que ele vai e consulta novamente a respeito do que ele deve fazer. E o Senhor responde: não avance pela frente contra eles. Dê a volta por trás das amoreiras e dali ataque-os. Ou seja, a instrução de Deus não foi a mesma do que da primeira vez.
Da primeira vez, Davi foi de frente confrontar o exército filisteu. E agora Deus está dizendo para ele, não, agora vai ser diferente. Vai ser uma obra estranha. Amém? É uma obra estranha, inusitada. Por que você fala isso, Sheila? Porque vamos meditar um pouquinho. Davi era um homem de guerra. Davi era ungido para guerrear. Davi não fugia de guerra. Amém, gente? Davi chegou lá diante do gigante que estava afrontando o exército de Deus. E Davi falou, rapaz, não tem homem aqui não nesse exército? Pois eu vou. Ele nem estava alistado no deserto. Foi lá entregar comida para os irmãos. Mas quando ele viu toda aquela situação de afronta, ele disse, não, eu vou contra esse filisteu. Quem é esse incircunciso? Então veja que Davi não fugia de uma batalha. Davi não fugia de uma luta, não tinha medo de nada. Mas ele vai pela direção do Senhor. A primeira vez Deus disse, vá que eu vou te entregar os filisteus nas tuas mãos. E a Bíblia diz que ele veio de frente contra os filisteus. Mas agora Deus está dizendo, não, você não vai enfrentá-los de frente. Você vai dar as costas para os filisteus e vai para trás das amoreiras. Você entende o que isso significa para um guerreiro nato? Você entende que isso é uma obra muito estranha para se fazer? Para alguém que é estrategista de guerra, para alguém que é ungido com os dedos para a batalha e ter que dar as costas para o inimigo. Amém? Mas essa foi a direção que Deus deu para ele. Primeira coisa, queridos, nós sempre devemos consultar a Deus, mesmo que sejam situações parecidas, mesmo que sejam tribulações semelhantes. Cada tempo é um tempo, cada batalha é uma batalha. E provavelmente Deus vai te instruir para fazer algo diferente do que foi feito a outra vez. Amém? Nem sempre é a instrução para tudo na vida. Deus pode mudar e ajustar algumas coisas. E para essa nova estação que eu estou declarando sobre você como igreja, vai haver algumas coisas que Deus vai falar para você fazer de forma diferente, como foi da primeira vez. Algumas direções que Deus vai trazer que não será exatamente como da mesma forma. Estratégias diferentes, formas de abordagem diferentes, sabedoria de uma forma diferente para conduzir aquilo. Agora, tudo que Deus está fazendo, trazendo vitória para o seu povo. Aleluia. Mas será da forma dele, será no caminho que ele escolhe. Amém? Então, Davi consulta novamente ao Senhor. E o Senhor disse, olha, você não vai avançar de frente. Você não vai confrontar de frente com eles não. Você só vai virar as costas e vai para trás das amoreiras. Aleluia. Amém? Então, não espere que seja sempre da mesma forma, porque Deus tem formas diferentes de agir. Aleluia. Deus tem formas diferentes de trazer a vitória para você, de trazer respostas para você. Amém? Aleluia. Então, imagina um guerreiro preparado para a guerra, com o olho no sangue, ter que dar as costas para o inimigo. E para ir para debaixo de um pé de amoreira. Talvez para Davi, que era um guerreiro nato, era quase algo assim, quase uma vergonha. Para ele, talvez, era tipo assim, meu Deus, se os meus homens valentes virem que eu estou abandonando, deixando de ir confrontar o exército de frente, para me esconder debaixo de amoreira, o que eles vão pensar? E eu quero te dizer que a opinião das pessoas nessa nova estação que você está entrando não pode ser o fator determinante daquilo que Deus quer que você faça. A opinião de pessoas não pode ser um fator determinante para aquilo que Deus vai te instruir para fazer. Você não pode tomar decisões baseado na opinião de pessoas, baseado na opinião da sua família, baseado na opinião de pessoas que não estão conectadas com Deus como você está, que não tem revelação da palavra como você tem. Talvez elas até querem o seu bem,
Talvez seja assim por um bom propósito, né? Por boas intenções. Mas nós não vamos nos desconectar daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, por causa de pessoas que não entendem o mover de Deus na nossa vida. Nós temos que entender, Deus vai fazer uma obra estranha. E essa obra estranha, nem sempre a minha família vai entender. Nem sempre os meus amigos vão entender essa nova estação na minha vida. Então eu vou ficar com o que o Senhor disser. Aleluia! Porque pode ser que você receba direcionamentos dessa liderança para o próximo ano, que sejam direcionamentos inusitados. Aleluia, diferentes. E você vai ter que tomar a decisão. Eu vou seguir com aquilo que a minha liderança, que Deus através da minha liderança está colocando diante de mim, ou eu vou ceder à pressão dos outros e me encaixar na mesma panelinha de sempre. Eu quero te dizer, querido, Deus não quer você na panelinha de sempre. Aleluia. Amém. Ele está derramando algo novo sobre a sua vida. Aleluia. Aquilo que te encaixava antes não vai encaixar mais. Aquilo que antes era tolerável não é mais. Esta nova estação de Deus na tua vida, tem algumas pessoas que vão ficar para trás. Aleluia. Algumas amizades que não entendem o mover de Deus na sua vida, que não têm a fome e a sede de Deus que você tem. Se prepare, porque algumas dessas pessoas, que se não tiverem a mesma determinação que você, vão ficar na beira do caminho. Agora você, como filho de Deus, precisa avançar. Aleluia. Amém. E entender, o meu papel é seguir a vontade do meu Pai. Então quem segue a vontade do meu Pai, vai comigo. Mas se você não quiser nada com Deus, eu estou te deixando para trás. Hashtag partiu glória. Aleluia. Eu não vou deixar amizades, relacionamentos me impedir de fazer a vontade de Deus. Porque nessa nova estação tem coisa inusitada para acontecer. Nessa estação tem o sobrenatural de Deus para se manifestar. Nessa estação nova de Deus para a minha vida e para a sua, tem coisas extraordinárias para eu e você experimentarmos. E nós só podemos experimentarmos se nós fizermos de acordo com as instruções da parte de Deus. Amém? Olha o que diz o versículo 15, 1 Crônicas 14, 15. Ele diz: assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Então não é que Davi não iria guerrear, não é que Davi não iria à batalha, ele só não iria da forma que ele estava acostumado a fazer. Ele só não iria da forma como ele sabia que era o certo fazer. Querido, nessa nova estação, não dependa da força do seu braço, não dependa do seu próprio entendimento, não dependa daquilo que você sabe naturalmente falando, porque Deus tem várias formas de fazer e manifestar a vontade dele na nossa vida. Aleluia. Então veja, a instrução de Davi era: vá, dê as costas para o inimigo, vá por detrás lá das amoreiras e fique lá esperando ouvir um som. Aleluia. Eu posso imaginar Davi com a sua espada desembainhada, com o seu escudo de guerreiro, pronto para a batalha, ouvindo um sonzinho, esperando esse som chegar. Amém, queridos? E qual era o som? Era de um exército marchando sobre as amoreiras. Muito inusitado, muito diferente. Mas era a forma como Deus estava instruindo a Davi para receber vitória. A comunicação de Deus era marcha. Um som de um exército marchando sobre as folhas da amoreira. Algo inusitado.
é uma obra estranha. Mas Ele está pronto para fazer coisas estranhas no nosso meio. Deus, Ele quer fazer coisas novas, coisas diferentes. Aleluia. Amém. E vai exigir do nosso posicionamento um posicionamento diferente também. Vai exigir da nossa parte mudanças e instruções que Ele vai nos dar de formas como nós já conduzimos as coisas, o ministério, a nossa vida, o nosso chamado. E Ele vai reorganizar algumas coisas. Aleluia. Trazendo uma direção, trazendo uma instrução mais clara a respeito daquilo que Ele quer fazer no nosso meio para este tempo. Aleluia. E é quando você obedece às instruções do Senhor, que não fazem nenhum sentido para a tua cabeça, é que a bênção de Deus se manifesta. É que a vitória de Deus se manifesta na nossa vida. O sobrenatural de Deus começa a se manifestar. Aleluia. Está chegando um tempo de abundância sobre você. Aleluia. A abundância em várias áreas da sua vida. E foi declarado aqui ontem, mas por tabela você que não estava vai ouvir agora. Está chegando um tempo de restituição. Aleluia. Restituição está chegando de várias formas. Por quê? Porque Deus trabalha com aquilo que é inesperado. Deus trabalha com aquilo que é inusitado para esse tempo. Amém? Abra comigo em Isaías 44. Aleluia. Isaías 44, 24 diz assim: assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a minha palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e digo das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Aleluia. Eu as levantarei. Então Deus está dizendo: ei, eu que declaro edificação sobre a cidade. E quando tem ruína, eu é que declaro que estou levantando, estou edificando. Essa palavra aqui, levantarei, quando ele diz, e quanto às suas ruínas, né, eu as levantarei, é a mesma palavra no hebraico, que se levanta de uma forma violenta, que se levanta de uma forma hostil, que torna-se poderoso. Amém? Então Deus está dizendo: ei, tem ruínas na sua vida, tem áreas na sua vida que estão em ruínas, pois eu sou o Senhor teu Deus, e eu as levantarei. Aleluia. Eu vou me levantar de forma hostil, eu vou me levantar de forma violenta. Tudo isso que aconteceu na sua vida, áreas da sua vida, que naturalmente falando para você nesse momento está em ruínas. Naturalmente para você, você pensa: meu Deus do céu, essa cidade aqui, essa área da minha vida aqui está destroçada. Deus está dizendo: eu mesmo sou o Senhor teu Deus. Aleluia. E eu mesmo levantarei as ruínas, eu mesmo edificarei a minha cidade, eu mesmo vou edificar e vou levantar toda cidade que precisa ser edificada. Aleluia. Então Deus está pronto para se levantar de forma hostil contra as ruínas em áreas da sua vida. Qual é a ruína que você está encarando? Qual é a área da sua vida que você percebe que agora está
totalmente destroçada, totalmente fora de forma, fora do contexto da palavra de Deus para a sua vida. Deus quer se levantar de forma hostil. Aleluia. Ele vai levantar as ruínas. E não importa, querido, por que a ruína veio. Não importa porque o resultado é que veio ruína. O importante é que, independente se há ruína, Deus está pronto para levantar. Deus está pronto para edificar. A Bíblia diz: elas serão edificadas, as cidades, e quanto às ruínas, eu as levantarei. Então, ruínas para você pode ser alguma área fracassada. Ruína para você pode ser alguma falência no seu negócio. Ruína para você pode ser algum problema no relacionamento entre marido e mulher e que precisa de restauração da parte de Deus. Ruína pode ser que você perdeu o timing de Deus, que Ele queria que você estivesse já mais adiante com a obra dEle para a sua vida, e coisas aconteceram, e você perdeu esse tempo, e agora você está como se estivesse em déficit, tentando correr contra o tempo perdido. Eu quero te dizer, Deus, Ele é o redentor do tempo. Ele redime o tempo perdido. Aleluia. Ele é tão gracioso. Deus, Ele é tão misericordioso. Aleluia. Deus, Ele opera com tanta graça e tanta compaixão, queridos, que não importa muito assim o motivo por que algumas áreas da sua vida estão em ruínas. Na verdade, isso é o mínimo ou mais interessante para Deus. O que Deus quer nessa noite é edificar essas ruínas. Amém? É se apresentar para você como o Deus que vai levantar aquilo que está caído na sua vida. Aleluia. Que vai edificar aquilo que está destruído na sua vida. E as áreas com ruínas, Ele vai restaurar. Aleluia. Amém? Olha comigo Zacarias 9:12. Oh, aleluia. Zacarias 9:12 diz assim: voltem para a fortaleza, todos vocês prisioneiros que ainda têm esperança. Ele diz: hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. Aleluia. Você está pronto para receber o dobro da parte de Deus? Não importa o que o diabo tentou roubar, não importa o que o diabo tentou te enganar, Deus está nessa nova estação proclamando para você: eu vou te restituir e será com o dobro. Aleluia. Na versão, uma outra versão aqui de Almeida diz assim: também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Tudo em dobro. Isaías 61, versículo 7. Oh, glória. Isaías 61, versículo 7. Ele diz: em lugar da vossa vergonha, o diabo tentou te envergonhar. Ele tentou envergonhar a sua fé. Ele tentou envergonhar a sua caminhada com Deus. Ele tentou envergonhar o seu testemunho de Deus na sua vida e da palavra que opera na sua vida. Mas esse é o decreto do Senhor para você nessa noite. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Aleluia. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Na vossa terra. Aleluia.
Talvez alguns estão pensando, olha, se eu mudar daqui, se eu sair daqui, talvez eu tenha uma chance melhor, não é? Se eu mudar de ambiente, se eu mudar de igreja, se eu mudar de cidade, talvez as coisas melhorem. Deus disse, é na tua terra, é na sua terra, aleluia, é na sua terra, oh aleluia, que eu vou te dar dupla honra. É na sua terra, aleluia, que você vai possuir o dobro. Meu Deus, aleluia, aleluia, oh aleluia. Então se prepare para este novo tempo de Deus para a sua vida. Um novo tempo de restituições. Restituições, aleluia. Coisas que foram perdidas, coisas que foram roubadas. É nessa noite, Deus está trazendo nessa noite. É nessa noite. Abre-se um ciclo. Abre-se um ciclo. Abre-se um novo tempo. Aleluia. Nessa noite, a restituição de tudo aquilo que foi perdido, de tudo aquilo que foi roubado. Restituição, restituição, restituição. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.